E se eu te dissesse que existe um método tão poderoso que aqueles que o praticam chamam de milagre, não porque desafie as leis da natureza, mas porque ativa uma que o mundo esqueceu, uma lei oculta, silenciosa, mas imutável, a capacidade de reescrever a própria realidade, mudando o passado para transformar o futuro. Não importa se o que você deseja é dinheiro, uma pessoa específica ou aquela conquista que parece sempre escapar das suas mãos. Se você assistir até o final, vai entender exatamente como esse método funciona e vai conseguir aplicá-lo com facilidade, sozinho, sem precisar de técnicas complexas ou rituais. É simples, direto e funciona como um código secreto. Quando inserido na mente, começa a reprogramar sua frequência sem esforço. E em pouco tempo, o que parecia impossível começa a se aproximar, como se o universo estivesse respondendo. Porque está. Essa é a verdade que poucos conhecem e que você está prestes a lembrar. Entre os muitos nomes esquecidos da sabedoria oculta, um se destaca como chave para esse mistério: Helena Blavatsky. Uma mulher à frente do seu tempo, iniciada nas tradições mais antigas do Oriente e guardiã de um conhecimento que desafia tudo o que você foi condicionado a acreditar. Ela afirmava que o passado não é uma prisão, mas uma ilusão moldável, que o que te feriu, te travou ou te limitou só existe como memória, e que, ao reescrever essas memórias dentro da sua consciência, você altera silenciosamente o presente e o futuro, sem precisar contar a ninguém, sem precisar forçar nada, apenas ajustando o roteiro invisível que sua mente segue todos os dias. Blavatsky dizia: você não está preso ao que aconteceu, está preso à forma como continua se lembrando. E é aí que a mágica começa. Quando você muda a lembrança, o mundo externo começa a reagir, como se dobrasse a sua nova versão da história. Essa não é uma teoria, é uma lei sutil, mas poderosa, que quase ninguém ousa testar. Hoje, você vai aprender a ativá-la, passo a passo, com exemplos tão claros que seu próprio subconsciente começará a se reprogramar, antes mesmo de você terminar este vídeo. Agora pense comigo. E se o passado não fosse algo fixo, como uma parede de pedra? E se ele fosse mais parecido com um texto escrito a lápis, pronto para ser apagado e escrito de novo, da forma que você quiser? Esse é o segredo que quase ninguém entende. O que você lembra do seu passado é o que está guiando sua vida hoje. Suas memórias são como mapas invisíveis que seu subconsciente usa para decidir o que repetir e o que evitar. Se esses mapas estão cheios de dor, rejeição ou fracasso, adivinha o que você continua atraindo? Mas existe uma saída. Se você mudar uma única lembrança, mesmo que pequena, seu subconsciente começa a se reorganizar. E sua realidade começa a mudar junto, sem esforço forçado. Como? Porque sua mente aceita a nova história como verdade. Helena Blavatsky dizia que a mente está sempre recontando o passado, mesmo sem você perceber. Às vezes, ela suaviza algo que doeu, outras vezes, piora memórias pequenas. O que você precisa fazer é tomar o controle desse processo e recontar suas lembranças com consciência, colocando nelas o desfecho que você gostaria que tivesse acontecido. Por exemplo, pense num momento difícil, um não que te machucou, um silêncio que te afastou de alguém, um dinheiro que nunca veio, uma oportunidade que escapou, ou só aquela sensação de estar travado na vida. Qualquer um desses momentos pode ser o ponto de virada. A maioria das pessoas revive essas cenas no automático. Elas se lembram da dor, do erro, da perda. E sem perceber, reforçam tudo isso como uma verdade permanente. É como assistir o mesmo filme triste todos os dias e esperar um final feliz. Mas, e se você pudesse voltar e contar essa história de outro jeito? É simples. Escolha uma cena específica, feche os olhos e veja o que gostaria que tivesse acontecido no lugar.
Troque a vergonha por confiança, o silêncio por uma boa notícia, a rejeição por aceitação. Sinta a alegria, o alívio, a certeza. Por exemplo, imagine uma garota que foi mal em uma entrevista de emprego. Toda vez que pensa nisso, sente vergonha e insegurança. Mas agora, ela decide reescrever. Ela se imagina calma, confiante, sendo ouvida e admirada. Ela sente que deu certo, mesmo que na época não tenha dado. Esse é o truque. Seu subconsciente não sabe diferenciar o que você imagina com emoção do que realmente aconteceu. E quando você repete essa nova versão, sua mente começa a agir como se fosse real. E é aí que a mágica acontece. Veja esse exemplo. Um homem sonhava em abrir seu próprio negócio. Ele trabalhava com móveis sob medida e, cheio de esperança, apresentou seus projetos a uma empresa local. Mas ouviu um não. Disseram que seu estilo não servia. Aquilo o desanimou profundamente. Por dentro começou a duvidar de si mesmo. Pensou em desistir. Só que, em vez de alimentar essa rejeição, ele escolheu algo diferente. Recontar a cena. Na mente dele, tudo mudou. Ele se imaginou entrando naquele mesmo escritório, com postura firme, mostrando suas criações com segurança. E dessa vez ouviu: era isso que estávamos procurando. Vamos fechar negócio. Ele sentiu entusiasmo, alívio, realização. Se viu sendo elogiado, com suas peças exibidas num showroom elegante. Aquela emoção, sentida como se fosse real, ativou dentro dele uma nova confiança. E é essa nova energia que muda tudo, porque a forma como você se sente muda o que você atrai. Agora é a sua vez. Pense em um momento que te deixou para baixo. Pode ter sido algo bobo ou muito marcante. Talvez tenha sido um compromisso perdido, uma conversa atravessada, um sonho que você deixou de lado achando que não era para você. Qual cena continua te incomodando? Escolha uma e vamos refazer. Se era um dinheiro esperado que nunca veio, imagine que ele já chegou. Visualize-se olhando o extrato com alívio. Sinta a calma ao pagar o que precisava ou comprar algo que queria. Respire fundo e deixe o corpo sentir esse alívio. Se foi uma briga com alguém querido, imagine a conversa acontecendo de outra forma. Vocês se entendem, se perdoam, dão risada como antes. E aquele peso desaparece. Se foi uma rejeição de um emprego, um projeto, até de alguém que você gostava, imagine recebendo a resposta que tanto esperava. Você foi escolhido. Deixe a alegria tomar conta. Sinta a vitória como se estivesse acontecendo agora. O mais importante aqui não é só o que você vê na mente, é o que você sente. Não adianta imaginar algo bonito se por dentro você está frio, cético ou distante. Seu subconsciente não responde às imagens, ele responde à emoção real. E quando você sente com intensidade, como se tudo já tivesse acontecido, sua mente grava isso como verdade. Por isso, quando for reescrever uma lembrança, não fique só assistindo a cena. Entre nela, sinta a mudança no seu corpo. Veja seus ombros relaxando, seu rosto sorrindo, sua respiração ficando leve. Essa emoção é o que transforma tudo. É ela que começa a dobrar a realidade ao seu favor. E se você não sabe por onde começar, vá direto para o que mais tem te machucado. Pode ser algo que volta sempre. Uma frustração, um medo, uma decepção. Por exemplo, uma mulher discutiu com a irmã por causa de algo pequeno, e aquilo ficou entre elas, criando distância. Mas agora ela fecha os olhos e muda a história. Vê as duas se entendendo, tomando chá, rindo de coisas bobas. Sente o carinho de volta, e aquela dor que parecia eterna começa a se dissolver. É assim que se cria uma nova realidade, de dentro para fora. Agora imagine um adolescente que sofreu bullying. Durante anos, aquela lembrança o perseguia, os risos maldosos, as palavras cortantes. Mas hoje, ele decide reescrever. Em vez de se encolher, ele se vê respondendo com leveza, fazendo piada da situação e vendo os colegas rirem com ele, não dele. Ele sente segurança, aceitação.
e algo dentro dele muda. Aquela dor antiga perde força. A nova versão começa a tomar o lugar. Respire fundo. Pense no seu momento. Não adie, porque quando você escolhe reescrever, o que estava travado começa a se desfazer. A velha realidade perde força e uma nova história começa a nascer. Esse é o primeiro passo. Mas há um segundo, e ele é ainda mais importante: repetir. Repetir até que a nova versão se torne natural. É aqui que a maioria desiste, porque acham que visualizar uma vez já basta. Mas como ensinava Helena Blavatsky, é a persistência que molda o invisível. Sua mente subconsciente não muda com uma imagem solta. Ela muda com repetição, com constância. É como regar uma planta, um pouco a cada dia, até que ela crie raízes profundas e floresça sem esforço. Quando você repete uma lembrança transformada, não está só imaginando. Está ensinando sua mente a aceitar aquilo como verdade. Está criando uma nova trilha emocional, um novo caminho mental, que aos poucos vai se tornar mais forte do que o antigo. E o melhor momento para fazer isso é à noite, antes de dormir. Nesse instante, sua mente entra num estado mais receptivo, como se o solo estivesse mais fértil. É quando o que você sente vai direto para o coração do subconsciente. Sinta o orgulho, o alívio. Imagine seus pais felizes, seus amigos celebrando. Sorria por dentro. Deixe o corpo inteiro participar. Se foi uma briga no trabalho, imagine a conversa reescrita. As palavras agora fluem com respeito. A tensão vira entendimento. Você se sente firme, calmo, ouvido. A outra pessoa responde com maturidade. Então, ao deitar, feche os olhos, respire devagar e comece a reviver a nova versão do seu passado. Mas não como quem assiste a um filme, como quem vive. Se foi um exame em que você fracassou, veja-se agora recebendo a nota máxima. Ambas se entendem e tudo termina bem. E mais importante que tudo, você sente isso de verdade. O alívio, a leveza nos ombros, a respiração solta. Seu corpo começa a acreditar. Essa é a chave. Repetir com sentimento. Porque o subconsciente não responde a imagens frias. Ele reage às emoções vivas. Uma lembrança só se torna real porque você a reviveu várias vezes. A reescrita segue o mesmo princípio. No começo pode parecer estranho, mas com o tempo, a nova versão ganha força e a antiga começa a sumir, como uma lembrança apagada. E lembre-se, emoção é combustível. Se você está reescrevendo algo sobre dinheiro, sinta a tranquilidade de já ter. Se for sobre amor, sinta o calor de ser compreendido. Se for sobre uma conquista, sinta a alegria de já ter vencido. Não imagine apenas, viva por dentro. Mas se por acaso você ainda não está conseguindo manifestar a sua realidade, eu vou te fornecer um manual com um passo a passo, que se você seguir, é impossível não manifestar o que deseja. Esse manual revela o código oculto para alinhar sua consciência com as forças que realmente moldam o mundo. Dentro dele, você vai descobrir os segredos que Helena Blavatsky e outros grandes mestres conheciam e que agora estão ao seu alcance. Para acessar esse conhecimento sagrado, basta ir até o primeiro comentário fixado deste vídeo. Apenas os que estão prontos vão saber o que fazer com isso. É assim que sua realidade começa a dobrar. Imagine um homem que esperava por um aumento no trabalho, mas ouviu um não. Em vez de aceitar aquela resposta como definitiva, ele decide reescrever a cena. Fecha os olhos e se vê diante do chefe, ouvindo: "Você merece esse aumento." Sente o coração acelerar, o peito se encher de orgulho, um sorriso surgir involuntariamente. A vibração interna muda. Agora ele começa a planejar o que vai fazer com o novo salário. Sente-se valorizado, capaz. E isso se torna real dentro dele. Esse é o segredo. Repetir até que se torne natural.
não como quem força uma crença, mas como quem cultiva uma nova verdade, noite após noite, até que a versão antiga se dissolva por completo. Pense em um jovem que perdeu a chance de estudar fora do país. Ao invés de reviver a decepção, ele escolhe ver-se recebendo a carta de aceitação. Abre o e-mail, lê as palavras: "Parabéns, você foi aceito." Sente a empolgação. Começa a preparar as malas. Sonha com os primeiros dias em outro país. Depois de um tempo, essa imagem se fortalece tanto que sua mente passa a tratá-la como uma memória real. A chave é consistência. Não adianta visualizar uma única vez. A mente funciona como um jardim. Tudo o que você nutre, cresce. Se você continuar alimentando os pensamentos antigos, eles se fortalecem. Mas se cuidar das novas imagens, das novas emoções, elas criam raízes. Estabeleça um ritual simples, de 5 a 10 minutos antes de dormir. Como escovar os dentes, algo tão natural e pequeno que com o tempo transforma tudo. Outro exemplo, um adolescente que sempre se sentiu isolado na escola. Em vez de repetir essa história, ele decide reescrever. Visualiza-se entrando na sala, fazendo uma piada leve, e os colegas rindo com ele. Ele se sente incluso, confiante. No recreio, imagina-se sendo chamado para se juntar ao grupo. O professor o elogia. Essa versão começa a moldar não apenas o pensamento, mas também o comportamento. Ele se sente diferente e o mundo responde a essa nova energia. Por que isso funciona? Porque o passado não é um arquivo congelado, é uma narrativa. E quem conta essa história é o seu subconsciente. Ao mudar a história, você muda a realidade. Sua mente não diferencia aquilo que viveu daquilo que reviveu intensamente. Para ela, emoção com repetição vira verdade. E toda nova verdade molda o seu agora. É como atualizar um sistema operacional. A nova versão substitui a antiga. E tudo começa a funcionar em sintonia com essa atualização. Agora chegamos ao passo mais delicado, o silêncio, e ele é crucial, porque muitos, ao sentirem os primeiros sinais de mudança, querem espalhar a notícia. Falam para amigos, postam nas redes, tentam explicar, ou pior, começam a buscar sinais. Será que já mudou? Será que funcionou? E é nesse momento que tudo se desfaz, como abrir o forno antes do bolo terminar de assar. A confiança silenciosa é a força por trás do invisível. Helena Blavatsky dizia: aquilo que se faz em segredo, com fé, move mundos. Quando você mantém essa prática só para si, você protege a semente. É como moldar uma escultura em argila. Se ficar tocando toda hora, ela perde a forma. Se plantar uma semente e ficar cavando para ver se cresceu, ela nunca cria raízes. Toda vez que você fala demais ou tenta confirmar se está funcionando, passa uma mensagem de dúvida para a mente. E a dúvida corrói a fé que sustenta o processo. Veja o caso de uma mulher que queria restaurar o vínculo com os pais depois de anos afastada. Em vez de falar sobre isso, ela simplesmente visualizava, todas as noites, uma cena de reconciliação, risos em volta da mesa, abraços sinceros, calor familiar. Ela sentia tudo com tanta intensidade que algo dentro dela começou a mudar. E sem aviso, o mundo à sua volta começou a responder. Mas, infelizmente, muitas pessoas quebram o processo justamente quando ele começa a funcionar. Como aquela mulher que buscava reconectar-se com a mãe. Após noites visualizando uma cena de reconciliação, ela sentiu um impulso e ligou para verificar se algo havia mudado. Do outro lado da linha, ouviu a mesma frieza de sempre. Desanimada, concluiu que o método era inútil e abandonou tudo. O que ela não entendeu é que, ao buscar provas antes do tempo, ela rompeu o fluxo. O encantamento exige silêncio. A confiança precisa vir antes da evidência. Outro caso, um homem cansado de procurar um novo apartamento decidiu aplicar o método.
Reescreveu mentalmente o último fracasso. Visualizou o dono do imóvel ligando, dizendo: "O imóvel é seu, venha assinar o contrato." Ele sentiu alívio, felicidade, já se via morando no lugar. Mas não se conteve. Comentou com um amigo: "Estou usando uma técnica para manifestar." O amigo zombou. E naquele instante, uma semente de dúvida se plantou. Ele parou a prática. E com isso, parou também o movimento da realidade. Se tivesse permanecido calado, o cenário poderia ter sido completamente diferente. Então, como aplicar esse método com eficácia? Simples, não fale sobre ele. Não compartilhe com amigos, familiares ou colegas de trabalho. Não publique nas redes sociais. Mesmo que sinta vontade de contar o quanto está funcionando, segure. Seu subconsciente é como um solo fértil. Se você o enche de memórias de dor, é isso que ele consolida como realidade. Mas se o alimenta com histórias de vitória, amor e expansão, ele responde na mesma frequência. Ele é o solo, você é o semeador. E as flores que nascem dependem da semente que você escolheu regar. E o que cresce ali precisa de proteção. Você não pisa no jardim enquanto as flores ainda estão brotando. Também não fica checando a conta bancária a todo momento, nem analisando se as pessoas estão te tratando diferente. Isso só comunica uma coisa ao subconsciente: dúvida. E a dúvida é o veneno da manifestação. Confie no processo, mesmo quando tudo parecer igual. Viva como se já fosse real. Se você visualizou um momento de abundância, mantenha a postura de quem já é próspero. Isso não significa agir com imprudência, mas com tranquilidade. Se reescreveu um conflito, trate a pessoa como se a relação já estivesse curada. Isso ajuda sua mente a fixar o novo roteiro como verdade. Por quê? Porque a maioria vive pela lógica reversa. Só acreditam quando veem. Esperam o resultado para então mudar o sentimento. Mas isso é como querer colher antes de plantar. Primeiro vem a fé, depois a colheita. A realidade não se transforma quando você a observa como um fiscal impaciente. A borboleta não nasce sob pressão. A árvore não cresce com puxões no caule. E o sol não aparece porque você implorou. Ele surge quando é a hora. E a mesma lei rege esse método. Não espere as provas. Sinta como se elas já estivessem aqui. Essa é a verdadeira entrega. Agora, sinta. Essa é a chave. Nada funciona sem emoção. É aqui que você deixa de assistir à memória como um filme e passa a habitá-la como realidade. Sinta o alívio, a alegria, o orgulho. Deixe que a emoção escorra pelo corpo, que os ombros relaxem, que o coração desacelere. Se isso acontecer, seu subconsciente começa a aceitar. E tudo muda a partir daí. E é justamente por isso que tudo isso parece um milagre. Porque rompe com a lógica comum. Você deixa de reagir e começa a criar. A maioria vive como passageira da própria história. Aceita os fatos, lamenta os tropeços, repete: é a vida. Mas com esse método, você assume o papel de autor, você reescreve e a realidade segue o novo roteiro. Porque o subconsciente, uma vez convencido, move o mundo ao seu redor. Veja uma jovem que se via como azarada no amor. Tudo que começava terminava em frustração. Já havia se conformado com a ideia de estar fadada à solidão. Até que um dia, decidiu tentar esse método. Pegou a lembrança de um encontro frustrado, onde foi ignorada, e mudou tudo. Em sua mente, o encontro foi leve, cheio de conexão, com sorrisos e promessas de um novo encontro. Ela sentia aquilo no corpo. Noite após noite, revivia essa versão, até que aquilo se tornou real, dentro dela. Poucas semanas depois, conheceu alguém que mudou tudo. Não foi coincidência, foi coerência vibracional. E então, o improvável aconteceu. Um conhecido ofereceu investimento. Isso não é mágica, é o subconsciente em ação, criando oportunidades alinhadas com a nova história interna. Porque o seu subconsciente está sempre ouvindo,
E diferente da mente racional, ele não julga, não questiona, não analisa. Ele apenas aceita. Se você quiser começar agora, não precisa de nenhum segredo antigo nem ferramenta externa. Apenas da sua mente e da coragem de usá-la com intenção. Eis o caminho. Primeiro, escolha a memória. Pode ser pequena, como um atraso que estragou o seu dia, ou mais significativa, como aquela rejeição que ainda ecoa por dentro. O critério é simples, precisa ser algo que ainda mexe com você, que não foi digerido totalmente, mas evite traumas profundos no início. Comece com o que você consegue segurar com leveza. O importante é sentir. Em seguida, reescreva o cenário. Feche os olhos e por um instante deixe de ser vítima dos acontecimentos. Torne-se o autor. Veja a cena exatamente como gostaria que tivesse sido. Perceba os rostos, os sons, as palavras trocadas, o clima ao redor. Se for dinheiro, sinta ele entrando suavemente na conta. Se for um amor que não aconteceu, veja o reencontro, o sorriso, o abraço. Se for um não que te marcou, imagine o sim, a porta aberta, a oportunidade chegando. Transforme o eco da frustração em um roteiro de vitória. Repita todas as noites, não mais que 10 minutos, sempre antes de dormir, quando sua mente está vulnerável e receptiva. Quanto mais você repetir, mais essa nova lembrança se torna natural. Familiar. E o que é familiar para o subconsciente? Ele transforma em realidade. Pode parecer simples, mas o simples, quando feito com fé e disciplina, move montanhas. E o mais importante, silêncio. Não conte para ninguém. Não compartilhe, não tente provar, não busque sinais. Apenas confie. Toda vez que você duvida, você desfaz o que estava sendo tecido. Quando a dúvida chega, diga apenas, já foi reescrito. Essa frase, por mais sutil que pareça, é um comando para sua mente. Ela sela o processo. Quer um exemplo real? Uma mulher que sempre travava ao falar em público decidiu testar. Pegou a lembrança de uma apresentação ruim, com olhares julgadores e falhas na fala, e recriou tudo. Agora, ela se via falando com firmeza, recebendo olhares de admiração, sendo aplaudida. Ela sentia orgulho. Fez isso noite após noite. E quando chegou o dia da nova apresentação, ela estava tranquila. Falou com brilho nos olhos. E dessa vez foi realmente aplaudida. É isso, não é mágica. É um novo modo de existir. Comece pequeno, um atraso, uma conversa, uma perda qualquer. Depois, vá ampliando. Quando perceber os primeiros resultados, e você vai perceber, algo dentro de você vai mudar. E então, você saberá que pode reescrever tudo. Um amor perdido, um projeto falido, um trauma antigo. Tudo pode ser moldado, porque o passado é maleável quando tocado pela consciência. O que Helena Blavatsky nos deixou não é apenas uma técnica, é uma chave. Uma chave que abre portas onde antes havia paredes. Seu passado não precisa ser prisão. Ele pode ser matéria-prima. Escolha uma memória hoje. Reescreva, sinta, repita. E então, o mais importante, cale-se e observe. Porque quando o novo futuro chegar, e ele chegará, você vai entender que foi você quem moldou, silenciosamente, com intenção e com poder. Se quiser seguir nesse caminho com mais profundidade, existe um manual chamado Seu Eu Superior, que ensina, passo a passo, como usar esse método para manifestar o que você deseja. Seja dinheiro, a pessoa que tanto deseja, ou aquela conquista que parecia distante. O link está no primeiro comentário fixado, e quando terminar este vídeo, talvez você perceba que o verdadeiro segredo nunca foi o mundo externo, mas o que você acredita, sente e reescreve em silêncio. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não ignore. Não é por acaso que você chegou até aqui.
Talvez sua alma já estivesse pronta, apenas esperando que alguém lhe lembrasse do poder que sempre foi seu. O que você faz agora com esse poder é o que define o que vem a seguir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos como este, guiados, profundos, transformadores. Ative o sino para que nada disso se perca no ruído do mundo. E se quiser realmente firmar esse compromisso consigo mesmo, escreva nos comentários: já reescrevi. Essa simples frase pode ser o selo do seu novo começo. Silencioso por fora, mas poderoso por dentro. E lembre-se, tudo muda quando você muda a história que conta para si mesmo. Você não está mais sozinho. Agora você tem o método e tem a escolha. O resto, o universo se encarrega.